Eu vou te dar um exemplo aqui de um case que aconteceu comigo em 2012. 2012 foi um ano bem atípico na minha vida. Eu precisei trancar a faculdade, me mudei de cidade, saí daqui onde eu moro, fui para Uberlândia. E na época eu era programador Android, desenvolvia aplicativos Android. E tudo que eu via alguém usando um papel, eu queria transformar isso em uma solução. Eu falava, cara, isso daqui pode virar um software, isso aqui pode virar um aplicativo. Então, tudo eu queria transformar em aplicativo naquela época. E aí, o que acontece? Eu, indo num restaurante, eu vi que os garçons, eles utilizavam papel e caneta para anotar os pedidos. E aí, eu falei, cara, que atraso que esse pessoal tá vivendo. Eu vou desenvolver um aplicativo para que o garçom faça o pedido direto na mesa. Eu já sei desenvolver, eu vou criar um aplicativo. E aí eu comecei a entender o processo. Eu comecei a entender como que o meu aplicativo ia se integrar com o sistema ali da empresa, como que funcionava. Então eu fui conversar com alguns restaurantes e descobri que para o restaurante funcionar existia um sistema complexo que fazia toda a gestão. E aí eu fui entender como que funcionava todo esse processo, né, de um restaurante por dentro. Então eu fui conhecer vários restaurantes, visitei, perguntava, passava a entender como que funcionava a área de pedidos mesmo. Então eu descobri que o garçom fazia o pedido lá no papel, vinha até o balcão e lançava esse pedido no sistema. Só que isso tinha alguns problemas, duplicação de pedidos, lançamento de itens errados, atraso. Então, aconteciam vários processos ali naquele momento do garçom pegar o pedido e entregar até o pedido pronto na mesa. E aí eu desenvolvi um aplicativo, encontrei um cara mais doido que eu num fórum na internet, um cara lá do Mato Grosso que tinha um sistema de restaurantes. E aí eu conversei com ele, expliquei a minha ideia para ele, o cara mais sem noção do que eu acho. Ele topou a ideia, eu integrei a minha plataforma, o meu aplicativo com o sistema dele, peguei um ônibus e vazei pro Mato Grosso. Fui vender o meu sistema com a mentalidade de que, cara, vou ficar rico com essa ideia. Eu só não esperava por um detalhe, que se eu tivesse feito o levantamento de requisitos corretamente, eu não teria passado por isso, que era o quê? Na época, em 2012, existiam pouquíssimos aparelhos Android no mercado. A maioria das pessoas tinham aqueles Nokia ainda, aqueles maiorzão. E Android estava começando a ser disseminado no mercado. E quando eu fui nos restaurantes vender esse produto e que a gente chegava na empresa e falava, olha, você vai precisar comprar um smartphone para cada garçom. E aí a empresa falava assim, tá, mas eu tenho 5 garçons, eu tenho que comprar 5 smartphones? Isso. Quanto que custa cada um? Na época custava mais ou menos $1,5 salário cada smartphone. Então a empresa, cara, pulava lá em cima. Então além desse $1,5 salário que ela teria que investir por smartphone para cada garçom, que poderia deixar cair, poderia quebrar, poderia extraviar, enfim, né? Várias coisas. Ela ainda tinha que pagar a mensalidade do meu sistema, porque eu não ia desenvolver de graça. Então nessa época eu descobri que ninguém queria instalar o meu sistema. A gente foi em vários restaurantes na região ali de Cuiabá, Rondonópolis, Jaciara, Chapada dos Guimarães e, cara, os restaurantes tudo negava. Murchei a orelha, coloquei o rabo entre meio as pernas e voltei para casa. Só que nessa época eu já voltei sabendo que o que poderia dar certo e o que poderia dar errado quando se tratava de desenvolvimento de software. Então eu entendi que eu tinha feito a coisa errada. Eu entendi que eu passei muito tempo desenvolvendo um produto que não era para aquele momento. Simplesmente isso, que se eu tivesse feito uma análise simples de requisitos, eu não teria cometido o erro que eu cometi.